testemunho de uma irmã japonesa. Meu nome é Naomi Amaoka. Sou da cidade de Nagoya, no Japão. Eu decidi compartilhar as minhas experiências que tive com o Senhor. E essa experiência, pois o Senhor me disse que, através do meu testemunho, muitos serão libertos do cativeiro espiritual no Japão e em muitos lugares diferentes onde esse testemunho chegar. Sou uma jovem de 24 anos de idade e a vida inteira sempre fui instruída na palavra de Deus. Desde pequena, eu frequento uma igreja batista tradicional com a minha mãe e aprendi cedo a tocar teclado, o que continuei fazendo e se tornou a minha função primária na minha igreja. E, além disso, também eu auxiliava no Ministério da Palavra, ensinando a Bíblia para o grupo infantil do sábado à noite com o irmão Ito. Eu comecei a ficar muito orgulhosa, pois o meu pastor, Fukami, me elogiava muito por eu ser exímia tocando o teclado nos cultos de adoração e aos domingos pela manhã, e também por eu ser sempre uma das primeiras a chegar na igreja e auxiliar bem as crianças na leitura da Bíblia na escola bíblica. Isso causou problemas na igreja e 2 irmãs saíram da minha igreja e foram para outra congregação por minha causa, há 2 anos atrás, pois havia formas diferentes de tratamento dentro da minha igreja com as pessoas. E isso era uma sujeira nas nossas vestes espirituais. Isso me fez me sentir muito culpada, embora sempre amei ser elogiada pelos outros. No dia 19 de abril de 2020, eu tinha acabado de comer um tonkatsu no jantar e, como de costume, eu fui ler um pouco a Bíblia e fui orar antes de dormir. Enquanto eu estava orando, senti como se alguém estivesse no meu quarto, mas perseverei na minha oração, quando finalmente eu ouvi uma voz me dizer: "Minha filha." Eu parei a oração e perguntei em voz alta do meu quarto à minha mãe, que estava na sala assistindo TV, se era ela me chamando, mas ela disse que não. Eu continuei a orar e novamente ouvi a voz dizendo: "Filha, eu sou seu Senhor e tenho eu uma grande obra através da sua vida. Minha filha, eu te escolhi desde o ventre de sua mãe para ser a minha sentinela neste lugar. Sou eu que a tenho chamado." Depois de ter ouvido isso, eu fiquei temerosa por causa daquela voz, que emitia autoridade e poder, e perguntei: "Senhor, o que quer de mim? Eu estou aqui." E ele me disse: "Naomi, minha serva, estou eu levantando um exército de guerreiros espirituais neste país, e através daqui sairão muitos missionários e evangelistas, e através destes, muitos na Ásia serão libertos e salvos." Disse-me mais: "Eu escolhi você como minha sentinela, como minha atalaia. Vou te mostrar que o mundo espiritual não é brincadeira. E o motivo pelo qual eu não desejo ver nenhum dos meus filhos me servir vivendo uma vida dupla sem santidade. Muitos dos meus filhos estão pecando contra mim sem saber, e eu não quero que nenhum se perca." Oséias capítulo 4 e versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu comecei a sentir o meu corpo dormente e estava ficando fria, mesmo com o ventilador desligado. E eu estava na mesma posição da oração ajoelhada à beira da minha cama e com o rosto apoiado nela. Então eu desmaiei e comecei a me ver apoiada na cama e ao mesmo tempo podia sentir que estava fora do meu corpo. E uma luz muito forte estava no quarto quando vi um homem com roupas alvas
e era impossível ver o seu rosto por causa da luz. A luz era semelhante à luz do sol quando tentamos encarar. Eu, quando ouvi, me prostei no chão, e ele estendeu a mão sobre a minha cabeça e me disse: Vem, filha, te mostrarei o mundo espiritual e os perigos de uma vida sem santidade. Te mostrarei o destino dos rebeldes, daqueles que desprezam a minha palavra e recusam a minha graça. E apareceu um buraco negro no chão do meu quarto e ele me disse: Vem. E descemos aquele poço sem fundo numa velocidade que eu jamais tinha visto antes, até que chegamos num lugar rochoso e eu observei pela luz do Senhor me acompanhando que do chão saía centopeias e outros insetos peçonhentos. Quando caminhamos e chegamos num imenso portão estranho, o Senhor Jesus apontou a sua mão direita ao portão e ele se abriu. Foi aí que eu comecei a ver as piores cenas já vistas. Eu vi demônios de formas variadas e comecei a ouvir muitos gritos e a sentir calor e um mau cheiro insuportável, semelhante ao de animais em decomposição. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, que lugar é esse? E ele me disse: Aqui é uma parte do inferno. E eu estou te mostrando, por amor à sua alma e das pessoas que você irá pregar o meu evangelho santo. Conte na sua igreja tudo o que eu vou te mostrar, para que muitas pessoas se arrependam dos seus pecados que os têm trazido aqui. Chegamos num lugar onde havia uma multidão de mulheres e demônios as atormentando, perfurando os corpos delas com lanças. E elas estavam com chamas até a cintura. Eu não suportava os gritos delas e pedi ao Senhor que me tirasse daquele lugar, mas ele me disse: É necessário, filho. Diga às minhas servas que não me agrada o uso de adornos como brincos e correntes. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Mas eu questionei ao Senhor: Senhor, eu uso brincos, pulseiras, e o pastor Fukami sempre disse que devemos nos arrumar bem na igreja para o Senhor. Porém, ele me disse: Minha serva, essas coisas não me agradam. O que me agrada é uma serva fiel, que me adora em espírito e em verdade, que vive em santidade e não com vaidades. Andamos mais e eu vi uma mulher sendo atormentada numa cadeira e um demônio derramava um ácido sobre a cabeça dela e já não havia nela mais nenhum cabelo senão feridas e queimaduras. A mulher gritava em desespero e então perguntei: Senhor, o que ela fez para merecer isso? E ele me disse: Ela fazia a minha obra, mas pintava os seus cabelos. Eu dei eles às mulheres como um véu natural e requererei de cada uma que corta, pinta ou modifica o estilo natural dos seus cabelos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Nessa hora eu pedi misericórdia ao Senhor, pois eu pintava os meus cabelos e aparava as pontas. E o Senhor disse: Eu estou te revelando por amor à sua alma, minha serva.
Meu espírito é impedido de agir em pessoas vaidosas. Diga ao meu povo que sem santidade ninguém verá a minha face. O Senhor me mostrou também um pequeno lago fétido de água preta, e eu vi demônios ao redor coletando uma espécie de pó e colocando em pequenos frascos. E o Senhor me disse: minha serva, muitos donos de indústrias cosméticas fazem pacto satânico para enriquecer e consagram os seus produtos a demônios. Eu não me agrado que minhas servas usem maquiagens ou nenhum tipo de pinturas. Eu me lembrei do meu estojo de maquiagem e dos meus batons e disse ao Senhor que nunca mais usaria. Eu estava arrependida de tudo que eu fazia até aquele dia e prometi levar uma vida cristã mais profunda e fazendo sempre a vontade do Senhor. Enfim, o Senhor Jesus me tirou daquele lugar e voltamos ao meu quarto e ele me disse: Naomi, fale e não te cale. Fale ao meu povo que o inferno é real. Fale aos meus filhos e filhas que o meu espírito não coabita com a vaidade e o orgulho. Sem santidade, sem justiça e sem verdade, nenhuma alma poderá entrar no céu. Em breve te darei novas experiências e revelarei no mais profundo o mundo espiritual. Vai e fala na sua igreja tudo o que você viu e ouviu. Muitos não vão crer, mas eu serei contigo e cobrarei deles no dia do juízo final. Depois de me dizer isso, ele sumiu junto com a luz e, quando eu acordei dessa experiência, notei que ainda estava ajoelhada ao lado da minha cama, da mesma forma que me ajoelhei para orar, com o meu rosto apoiado sobre ela. Eu olhei o meu tablet e já eram 2h18 da manhã. Shalom, queridos. Aceitem a paz do Senhor Jesus. Desta que vos fala, Irmã Lu, a narradora daqui, Lu Santos, canal evangélico e do Senhor Jesus, aqui no YouTube. Vocês se lembram que eu estive postando a narração do vídeo do testemunho da nossa irmã Naomi Amaoka, a japonesa que foi arrebatada pelo Senhor Jesus ao inferno? Se vocês não ouviram a primeira parte do testemunho, eu vou deixar o link abaixo aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ver e ouvir. Então vamos dar aqui a continuidade na segunda parte das experiências da nossa irmã Naomi Amaoka. Em junho de 2020, por conta da pandemia que tem assolado o mundo, eu aproveitei o tempo livre em minha casa e continuei a buscar o Senhor em orações regulares, 3 vezes ao dia. Infelizmente, antes de suspender as atividades normais na minha igreja por conta da pandemia, eu fui punida na minha igreja, pois o pastor Fukami, que antes me elogiava, agora se tornou o inimigo número 1 da mensagem que me foi dada. Ele me disciplinou por propagar uma doutrina nova através da experiência que eu tive em abril. Por ser um ministério batista, é totalmente contrário à doutrina que o Senhor tem me revelado, e isso acabou causando conflitos internos graves. A minha igreja, por ser batista tradicional, não acredita em revelações e ensina que os dons espirituais contidos no livro de Gálatas foram extintos no final da era apostólica. No final da tarde, depois de retornar da padaria, eu estava no fundo da minha casa lendo a Bíblia, quando senti vontade de orar e assim o fiz. E novamente eu senti a mesma sensação que senti no dia 19 de abril de 2020,
Comecei a ficar temerosa de ter outra experiência no inferno, mas ao mesmo tempo curiosa, quando ouvi uma voz me dizer: Naomi? Eu perguntei quem era e mais uma vez ouvi a voz: Naomi, eu fui enviado para te revelar mais sobre o mundo espiritual e as estratégias do inimigo contra os escolhidos. Naquele momento eu não sabia o que iria acontecer e de repente os meus olhos espirituais foram abertos e vi o anjo que me foi enviado. Só posso dizer que ele era alto. Não podia ver o seu rosto por conta da luz que emanava dele. E ele me disse: Naomi, o Senhor te levantou como sua sentinela neste país. E para poder te usar, Ele está destruindo os jugos do inimigo em sua vida. E me mostrou, numa visão, o meu tablet e o meu notebook. Ambos estavam conectados ao meu perfil do Facebook e me disse: através das redes sociais, o anticristo governará o mundo, utilizando os dados coletados dos usuários, e será fácil capturar as pessoas em qualquer país do mundo. Todos os que se opõem à marca da besta serão mortos, sendo rastreados através delas. Vi também um demônio numa forma estranha, de tamanho médio, na aparência de um largato de cor azul, e o anjo me disse: esse é o principado que tem o domínio sobre as redes sociais. A ele foram consagradas todas as redes sociais, e ele é o encarregado de capturar a atenção das pessoas. Eu fiquei surpresa, pois não imaginava que até mesmo por trás do Facebook há demônios agindo. E então naquela hora decidi excluir o meu perfil. E naquele momento eu entendi, porque antes não tinha disposição para orar por ficar muito tempo conectada. Irmãos, devemos ser diligentes quanto à nossa vida espiritual, pois os demônios são terríveis quando o assunto é tirar o nosso foco nas coisas espirituais. Eles estão cientes de que o quanto mais cuidamos da nossa vida espiritual, menos eles têm poder contra nós. O anjo me mostrou outra visão e eu vi uma fábrica. Quando entramos, eu notei que era uma fábrica de calçados. E lá eu vi mulheres comprando diversos modelos de calçados de saltos altos, de diferentes tamanhos. Vi também que estas mulheres, em seguida, eram acompanhadas por um demônio de aparência feminina. Então o anjo me disse: Naomi, esse é o principado da sensualidade. Quem compra esses calçados está dando legalidade para que esse principado atue em suas vidas. Dito isto, o anjo me deu como referência bíblica o texto que está escrito em Isaías, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes. E quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Eu nunca fui ensinada na minha igreja que isso era um pecado diante de Deus e por isso eu tinha 6 pares de saltos altos, os quais eu sempre usava para ir na igreja. Então saímos daquela fábrica e vi uma loja de roupas. E lá eu vi shorts masculinos e shorts femininos, mini saias e camisas sem manga sendo desenhadas por vários demônios. E eles estavam rindo com um sarcasmo. O anjo me disse: o corpo é o templo e morada do Espírito Santo, e os cristãos devem se vestir com modéstia e pudor.
Esses demônios trabalham duro através da moda para que os escolhidos aceitem sutilmente o mundanismo. E assim, eles têm tido êxito dentro da igreja. Ele me levou na visão para outro lugar e eu vi uma igreja que estava cheia. Vi o pastor dessa igreja no púlpito ministrando aos seus membros uma campanha de prosperidade e haviam demônios ao redor da igreja e um ao lado do pastor. E o anjo me disse: nas igrejas onde não são pregadas a verdade e a justiça, os demônios operam maravilhas e enganam a muitos. Esses ministérios são verdadeiros caminhos para o inferno, por não ensinarem a santidade, guiando os incautos na cegueira. Com tudo isso que me foi revelado, eu perguntei ao anjo como ficaria a minha situação na igreja com mais essa nova experiência, pois eu fiquei preocupada com a situação da minha igreja. No entanto, o pastor Fukami me disciplinou e não crê em nenhum tipo de revelações, e por conta disso, não me daria ouvidos. E ele me respondeu: através da sua vida será levantado um ministério que terá compromisso com a salvação das almas e fará muito estrago no reino das trevas na Ásia. Terás em breve poder de Deus para expulsar demônios e autoridade para evangelizar. Disse-me mais: precisa ser batizada com o Espírito Santo para exercer esta obra. O Senhor te unirá em casamento a um dos seus servos. Esse será levantado como pastor no seu ministério e será zeloso na doutrina. E quanto a você, serás uma missionária e sua auxiliadora. Apenas continue sendo serva humilde e não deixe que o orgulho a contamine novamente. E, havendo dito isso, o anjo desapareceu na luz e os meus olhos naturais se abriram novamente. Eu logo deletei os meus perfis do Facebook e depois o meu Instagram, que eu tanto gostava. Depois destruí os meus 6 pares de saltos altos e em seguida os descartei no lixo. Com o passar dos dias comecei a me sentir incomodada e me vesti com roupas apertadas e camisas sem mangas em minha casa, o que me levou a me desfazer de alguns conjuntos. 2 dias depois daquela experiência, eu vi um demônio terrível, sem forma, envolto em uma névoa preta na minha sala de noite. Fiquei assustada quando ele me disse: não deixaremos você nos causar danos. Vamos fazer com que muitos te persigam e os cegaremos para que não creiam nas mensagens. Você se alistou para uma guerra sem volta. Eu repreendi esse demônio no nome do Senhor Jesus, quando finalmente ele sumiu, emitindo uma gargalhada assustadora e deixando uma sensação de medo no ambiente da minha sala. Entrei no meu quarto para orar intensamente até que me senti fortalecida e caí no sono. Não tem sido fácil para mim zelar dessas mensagens que me foram dadas. E os demônios têm trabalhado contra a minha vida por causa delas. A Ásia é uma verdadeira mina de demônios. E o Senhor me disse anteriormente que daqui do Japão ele levantaria um exército espiritual para a libertação do nosso continente e salvação de muitos. Aqui reinam religiões místicas que são barreira para a propagação do Evangelho. E por isso necessita-se de guerreiros levantados por Deus. As minhas batalhas têm sido constantes, mas eu tenho consciência de que o Senhor está no comando da minha vida. O tempo é breve. Façamos sempre a vontade do nosso Senhor.
Ainda que incorramos em grandes perigos, continuemos buscando a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, para que resistimos aos dias de angústias e trevas que pode nos sobrevir a qualquer momento. Que busquemos a santidade e a justiça todos os dias de nossas vidas, sem nos preocuparmos com as consequências. Assim eu persistirei em propagar a mensagem do Senhor, incansavelmente como a sua sentinela. Aí está, queridos, a segunda parte das experiências da nossa irmã Naomi Amaoka. E eu agradeço a nossa irmã Eva Camille, que tem feito aqui as traduções desse testemunho e que tem enviado essas experiências para o meu Gmail. Deus abençoe, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente. E também agradeço a todos vocês que têm acompanhado aqui os testemunhos, as mensagens da Palavra de Deus, os ensinamentos. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a cada um de vocês. E vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos à nossa família. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Shalom. Passei todo o mês de julho de 2020 cuidando da minha irmã Azuka em sua casa. Ela estava recém-operada de uma cirurgia no estômago e dependeu dos meus cuidados, pois mora sozinha perto da cidade de Osaka. Aproveitei esse tempo para evangelizá-la. Ela é 5 anos mais velha que eu e íamos juntas com minha mãe para a igreja. Pela infinita bondade de Deus, continuei na fé e exercendo as minhas funções, enquanto que ela, infelizmente, se afastou da graça, ainda na adolescência, pois o mundo a atraía e acabou a seduzindo. Quando completou 16 anos, ela começou a namorar um rapaz no colegial, e isso a afastou mais ainda do santo caminho. Mas nela ainda habita o temor de Deus, é o que se vê quando ela não nega atenção à sua santa palavra. E no dia 28 de julho, enquanto minha irmã dormia, eu estava orando, prostrada, à beira da cama no quarto que fica ao lado, quando tive uma nova experiência. Passados alguns minutos, eu adormeci na oração, quando de repente senti o meu corpo ficar dormente e gelado. Acabei tendo uma nova experiência extracorpórea. Eu podia me ver debruçada à beira da cama e ao mesmo tempo estava a uns 5 metros de distância quando finalmente um anjo apareceu no quarto de maneira semelhante da minha última experiência, envolto numa luz a qual tornava impossível ver o seu rosto, senão os seus cabelos médios que passavam dos ombros. E utilizava uma espada dourada na sua mão direita, e ele me disse: Naomi, o Senhor tem se agradado de ti pelo seu esforço e pela sua obediência. É do agrado dele te revelar mais dos seus mistérios no mundo espiritual. Tenho algo a te mostrar. E quando ele dizia isso, eu vi um grande buraco negro no chão do quarto e eu me assustei, pois me lembrei da minha primeira experiência e ele me disse: Vem. Quando ele terminou de dizer isso, eu perdi o controle sobre mim e descemos naquele buraco escuro. Quando chegamos no fundo, vi um enorme portão estranho e logo me lembrei da minha primeira experiência. E ali eu já sabia que o Senhor estava novamente me mostrando o inferno, e aconteceu que o portão se abriu e entramos naquele lugar. E como da última vez, comecei a sentir o calor, a terrível sensação de morte e um repugnante mau cheiro exalando naquela atmosfera, ao som de muitos gritos de almas condenadas. O anjo me levou a uma parte onde vi dezenas de homens sendo torturados por demônios que os flagelavam com chicotadas, e havia chamas violentas os cobrindo até as panturrilhas. Eu perguntei ao anjo quem eram eles e o que eles fizeram quando estavam vivos para sofrerem tanto
para sofrerem tamanho suplício naquele lugar. E o anjo me disse: esses são os mortos da tragédia do time de futebol da Chapecoense. Quando eu tive essa revelação, me conduí por aqueles homens, pois me comovi quando vi o anúncio dessa tragédia passando na TV em 2016, quando 71 pessoas morreram. E não imaginava que todos eles estariam sendo torturados daquela maneira no inferno. Então o anjo me disse-me mais: o futebol é uma fonte de idolatria no mundo, e foi um esporte planejado aqui no inferno por Lúcifer. Vi uma menina pré-adolescente que era cristã na terra, que cantava no grupo de jovens em sua igreja. E um demônio pequeno a atormentava pelo orifício anal, enquanto ela estava acorrentada de bruços numa bancada. Fiquei curiosa e ao mesmo tempo aterrorizada com tamanha tortura com uma menina, e o anjo me disse: ela praticava sexo anal com seu cachorro escondido dos pais desde os 8 anos de idade e nunca confessou a sua imoralidade. Ela nunca deixou essa prática, que se tornou compulsiva. Faleceu afogada na praia e está aqui no inferno há 3 anos. Era terrível o tormento daquela menina, mas infelizmente ninguém podia mudar o seu destino. Vi homens queimando presos em tochas suspensas no ar, com chamas até o peito. Eles eram pastores e bispos que estavam casados com outras mulheres, enquanto que as suas respectivas primeiras esposas ainda estavam vivas na terra. Eles estavam na prática do adultério, contaminando o altar. O anjo me deu como referência o texto que está em Lucas, capítulo 16, o versículo 18, que está escrito: quem se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério, assim como o homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente adulterando. Me lembrei de que o pastor Fukami permite o segundo casamento na igreja. Andamos mais e vi uma reunião de demônios. Um deles disse: temos que roubar ainda mais o tempo desses cristãos com a tecnologia. Já conseguimos há muito tempo introduzir muitas das nossas criações nas igrejas. E eles amam o mundo de tal maneira que já as aceitaram sem sentirem culpa. E davam terríveis gargalhadas. O outro mostrou um livro e disse: agora que dominamos as mentes e os corações dos maiores teólogos do mundo, vamos usá-los para ensinarem um falso evangelho através da teologia da prosperidade e da psicologia cristã. E então, sem sermos vistos, saímos daquele lugar e vi uma grande bancada de pedra coberta de livros empoeirados de filosofia bíblica e teologia moderna, quando o anjo me disse: através desses falsos ensinos, muitos têm se desviado da fé e se distanciado da verdade, crendo em ensinos humanos para alimentarem seus egos. Nesse momento, eu me recordei do que Paulo disse em 2 Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os outros da verdade, voltando às fábulas. Vi cristãos que estavam no inferno por serem demasiadamente questionadores e murmuradores. Esses iam contra as revelações de Deus que lhe dava aos seus filhos e perseguiam os servos de Cristo. Chegaram ao ponto de blasfemarem contra o Espírito Santo, indo contra as revelações. Todos eles estavam deformados, metade de forma humana e metade de forma de animais. Vi também uma ala de cristãos egoístas no inferno. O anjo me disse
que eles estavam ali por não terem em si o amor fraternal e serem insensíveis ao sofrimento alheio enquanto estavam vivos na terra. Muitos deles negavam deliberadamente dar apoio aos irmãos em suas necessidades, e isso é um pecado diante de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Muitos deles praticavam a glutonaria e eram incapazes de repartir o seu alimento com os necessitados. Finalmente saímos daquele lugar e subimos numa velocidade incalculável. Quando o rumor daquela escuridão começou a dar lugar à luz, e chegamos ao portão do céu, para minha maior surpresa, eu senti naquele momento a sensação mais especial em toda a minha existência. Notei que no portão havia 2 anjos que guardavam a entrada do céu. Os 2 acenaram e entramos. Fui levada ao paraíso e vi muitos irmãos alegres, desfrutando do gozo e da paz daquele lugar. Senti a vontade de permanecer quando o anjo me mostrou um homem e me disse: Eis aí o servo do Senhor, que foi fiel até a morte. Ensinou e viveu a santidade e a justiça. Ele está aguardando o galardão das suas obras no final dos dias. Aquele homem estava com uma longa veste branca e havia muitas pedras preciosas. E eu perguntei ao anjo quem ele era, quando o anjo me disse: Esse é o Davi Miranda. Ele foi um pastor brasileiro, zeloso e fiel. A sua obra na terra ainda produz frutos para o reino de Deus em muitos países, por causa da sua dedicação enquanto viveu. Mostrar-te-ei a recompensa que ele receberá no grande dia. O anjo me mostrou uma enorme mansão no céu e me disse que ela pertence àquele homem, o Davi Miranda. E a mansão tinha 5 andares e era toda composta de ouro transparente, cujo não existe na terra. Me mostrou também uma coroa repleta de pedras preciosas, sendo a maioria de diamante. Eu não conheci esse homem em vida e nem o seu ministério. Apenas posso dizer que ele está muito feliz no céu. Amados irmãos, eu quero dar uma pausa aqui para rapidamente falar para vocês que eu fiquei muito emocionada ao ler essa parte aqui do testemunho da nossa irmã Naomi, onde ela começa a falar do missionário Davi Miranda. Eu tive o privilégio de participar das concentrações ali na sede mundial, quando nós íamos lá na sede com a minha família. Eu pude ver cego enxergar, eu pude ver mudo falar, paralíticos que chegavam nas cadeiras de rodas, de muletas. E quando o missionário Davi Miranda começava a orar, o Senhor Jesus curava aquelas pessoas. E era maravilhoso de ver como Deus trabalhava, operava através da oração do missionário. Eu tive esse privilégio de conhecer esse homem de Deus, zeloso da santa doutrina. Foram muitos milagres mesmo. Até minha família recebeu milagres na igreja Deus é Amor. O missionário começava a orar e as pessoas começavam a cair possessas. E ali as pessoas também eram libertas através do poder do nome do Senhor Jesus e das orações, através desse homem de Deus, o missionário Davi Miranda. Então, meus amados, eu creio fielmente nesses relatos da nossa irmã Naomi Amaoka, enviados pela nossa irmã Camille. Continuando.
Ele também me mostrou a coroa e a mansão celestial de um pastor missionário japonês que vivia nos Estados Unidos, que dedicou boa parte da sua vida ao Evangelho, propagando a mensagem da santidade e da justiça. Foi-me dito que ele teve muitas experiências com Deus e trabalhou para o Senhor em muitos países. As obras dele na terra ecoaram no céu após a sua morte. Posso dizer com segurança aos irmãos que ele está no paraíso celeste e o seu galardão é grande. O anjo me disse que o filho dele ainda está na terra dando continuidade ao ministério. Também me foi revelado que a mansão desse missionário é uma das maiores que existem no céu. Eu nunca ouvi falar desse missionário, nem mesmo no nosso país, e não me foi revelado o seu nome. Eu pedi que me fosse mostrada a minha casa e a minha coroa, mas ele me disse que ainda não era tempo. Então ele me disse que era hora de eu voltar ao meu corpo e me orientou que arquivasse essa experiência como as outras em texto para a edificação de muitos, e assim eu o fiz. Voltamos ao quarto na casa da minha irmã Azuka. E eu vi o meu corpo na mesma posição de quando eu estava orando. O anjo me disse que eu deveria perseverar nas orações e súplicas, me enchendo do poder de Deus. Ele me disse: Naomi, os demônios têm lutado contra as mensagens que o Senhor tem lhe dado desde o início. Eles têm feito com que muitos duvidem das revelações. Quanto a ti, continue firme como uma fiel sentinela, e no final receberá a sua porção naquele grande dia. Havendo dito isto, ele sumiu na luz, e então eu retornei ao meu corpo gelado, e já eram 6h43 da manhã. Depois desta última experiência, eu fiquei 5 dias doente, e foi a minha irmã Azuka quem passou a cuidar de mim, pois a mesma já estava recuperada da cirurgia. Senti mais uma vez o amor da minha irmã por mim quando ela cuidou de mim, doente, retribuindo racionalmente o meu cuidado por ela quando esteve operada. Eu tenho esperança de que a minha amada irmã retornará aos santos caminhos do Senhor, pois Ele conhece e sonda os corações. Queridos irmãos, a maior lição que eu tive nessa minha última experiência foi sobre o amor fraternal. Que nós amemos sem fingimento e com um coração puro, pois essa é a vontade do nosso Criador. Que nunca neguemos a ajuda ao necessitado, que nunca ignoremos o sofrimento alheio e, finalmente, carreguemos as cargas uns dos outros.